Hoje é dia 1º de julho. Isso é o que, pavão? Oficialmente metade do ano já foi. Acho que todo mundo faz um monte de plano no início do ano. Que ano que vem... Aliás, começa no final do ano, né? Ano que vem eu vou fazer isso, eu vou começar a fazer aquilo outro, vou ser mais isso, vou ser menos aquilo. Isso aí. Eu fiz esse roteiro todo na minha cabeça antes de dormir e eu esqueci tudo. Enfim, vai no improviso mesmo. No início do ano eu prometi um monte de coisa. Fiz um monte de planos também. Tá ótimo. Por exemplo, eu fiz aqui... Ai, por favor, Deus, que nenhuma aranha me pique. A não ser que eu me torne a Spider-Girl. Nem formiga, nem nada. Que nenhum bicho me toque. Em nome de Jesus, que eu já tô toda me coçandinho. No início do ano eu fiz o meu vision board e eu trouxe aqui hoje pra eu ver, analisar. Pô, vim pra cá porque tava sem sol na minha cara. Mas tá bom, não consigo enxergar nada pra lá. Coisas que eu planejei, metas que eu coloquei. E eu queria fazer uma análise do que eu já consegui até agora, já que a gente tá certinho na metade do ano. E coisas que eu ainda não consegui, ou não completei, ou talvez nem comecei. Eu acho que primeiro de tudo eu botei como meta viajar. Viajar bastante, assim, conhecer lugares novos, criar memórias em outros lugares. Pô, que sol top. Não dá pra enxergar nada. Enfim, coloquei como meta conhecer novos lugares, viajar, passear, enfim. Eu acho que até então eu tô bem com isso. Porque esse ano eu já... Logo no início do ano, no início de fevereiro, eu fui pra Londres, meio que do nada, assim. Eu acho que desde janeiro eu tava planejando, eu e minha amiga, a gente tava planejando ir pra algum lugar. A gente só não sabia pra onde, mas a gente sabia que a gente ia viajar nas férias, antes que as aulas voltassem. Então a gente sabia que a gente ia viajar, só não sabia pra onde. Então a gente tinha um planejamento de viagem. E aí apareceu uma passagem barata e a gente falou, pronto, é agora ou nunca. E aí a gente pagou 50 euros ida e volta para Londres. A família dela acabou indo também. Aí a gente dividiu o Airbnb e tal. Então pronto, conheci Londres. Fiquei 3 dias lá, deu para conhecer bastante coisa até pro tempo que a gente ficou. Lógico que eu queria ter ficado mais. A outra maior viagem que eu fiz, essa foi mais do nada mesmo, eu fui para os Estados Unidos. A minha irmã tava lá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Deus, por favor, pedi. A minha irmã tava lá. Ah, é mosca? Mosca não tem medo, não. Minha irmã tava lá passeando na Disney com minhas sobrinhas e o marido. E eu falei, cara, eu vou. Porque eu vi o story dela lá com o Mickey e tal. Eu comecei a chorar. Eu falei, cara, eu vou. Quero muito estar lá, eu não posso perder essa oportunidade. Aí eu meio que fui. Eu comprei a passagem na 00:30 de domingo para segunda e o voo era de segunda para terça, 6 horas da manhã. Só que como eu tinha que estar lá 3 horas antes para resolver um BO, eu cheguei no aeroporto 3 horas da manhã. Não foi muito planejado, mas eu não podia perder a oportunidade, então eu peguei e fui. Então a parte de viajar eu acho que tá bem ok por esse ano. Não sei se vou viajar mais esse ano ainda, mas... Ok, a próxima página é um tópico mais sensível, que eu botei saúde mental. Tá, eu coloquei aqui acordar mais cedo, dormir cedo,
tentar ser uma pessoa melhor pra mim, primeiramente. Cuidar mais de mim mesma, por exemplo, fazer terapia. Eu não... Sério? Não comecei a fazer. Não sei se vou começar esse ano ainda, mas é um desejo. Mas eu botei como meta cuidar mais de mim, beber mais água, me alimentar melhor. O que tem sido... Meu Deus, quanto galo e galinha. O sol tá batendo, não tô vendo nada. Agora que eu tô vendo. Estão se aproximando. Misericórdia. Enfim, eu botei como meta cuidar mais de mim. Ser uma pessoa melhor. Sabe quando vai virar o ano, você fica, não, que ano que vem eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou acordar mais cedo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Obrigada. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. E eu comecei esse ano, tem sido um dos melhores anos da minha vida, porque eu meio que mudei minha mentalidade, depois de um tempo que eu passei meio deprê, sacou? Ô, meu amigo, referência de Enrolados, essa última frase minha, mas ok. Quem pegou, pegou. Mas eu voltei a ter vontade de fazer as coisas. Comecei a ver a vida de uma outra forma. Tanto que eu botei como meta viajar, conhecer outros lugares, criar memórias e passei a documentar mais a minha vida. Vem cá, hein? Como é que chama galo? Como é que dá beijinho, faz assim? Tic, tic, tic. Pô, não sei, nunca chamei galo. Tá ótimo. Enfim, eu acho que eu tô enrolando muito, eu não consigo falar uma coisa e concluir direito. Não sei, tem essa dificuldade. Eu abro um monte de parênteses, falo um monte de coisa e não concluo nada. Mas eu acho que o ponto é que, por exemplo, hoje marca metade do ano já foi. E eu fiz muita coisa do que eu escrevi aqui, mas também não fiz muita coisa do que eu também escrevi aqui. Por exemplo, na minha parte de metas e desejos, eu coloquei academia / exercícios. Academia não comecei, nem acho que eu vá começar esse ano. Não quero muito também, mas eu criei o desejo de, será que dá pra começar a caminhar, correr de manhã e tal? Eu gosto dessa coisa eu tenho gostado mais dessa coisa de aproveitar as manhãs, o silêncio e tal. Eu tinha uma vida ano passado muito de dormir tarde, e aí até de madrugada. Eu que trabalho com edição, eu tava trocando o dia pela noite. Exatamente. Eu ia dormir de madrugada, sei lá, 4, 5 horas da manhã, porque tava editando. E como o meu trabalho, eu tava entrando às 3 da tarde, às 4 da tarde, eu acabava acordando mais tarde também. Só que isso estava me desgastando, mentalmente e fisicamente também. Então eu comecei a... Ô, meu amigo. Eu inverti. Comecei a dormir mais cedo e acordar mais cedo. Eu senti uma melhora muito boa, parece que a mente está mais descansada e tal. E eu comecei a aproveitar mais o silêncio da manhã, a paz, a calma. E eu tenho voltado a acordar mais cedo. Só que, por exemplo, no início do ano eu coloquei como exercício. Eu pensei, será que esse ano eu começo a correr, a caminhar? Eu não gosto muito de correr, mas, tipo assim, mesmo que seja só uma caminhadinha, uma corridinha, aí ok, dá pra eu ir me acostumando. Eu prefiro isso do que ficar na academia fazendo exercício. Eu me sinto mais livre. E o meu primeiro dia de correr foi hoje, depois de 6 meses. Depois que metade do ano passou, o galo tá se aproximando. Depois que metade do ano passou, hoje é o meu primeiro dia que eu realmente levantei e saí pra correr. Eu já tinha saído pra caminhar, mas sair pra correr, de fato, hoje foi o primeiro dia. E eu comecei a pensar que o ponto é que, tipo, independente dos planos que eu fiz, aqui eu fiz, exercícios, me exercitar
ir em shows. Eu fui no show do Lagoon esse ano. E eu comprei ingresso para ir no show da Ana Vitória. Mas, como surgiu de última hora a viagem para os Estados Unidos, eu voltei no dia do show. O show era dia 16 de junho e a minha passagem era lá em Orlando, 16 de junho, 10 horas da noite. Aqui era 5 horas na frente, são 10. Não vou fazer essa conta não. Enfim, eu perdi o show, cheguei aqui no Porto dia 17 de junho. Mas ok, valeu a pena. Eu espero que elas voltem logo. Coloquei também guardar dinheiro, menos tempo de tela e ser uma pessoa melhor. Pra mim e pros outros. Coloquei começar a fazer vlog, melhorar minhas edições e postar mais vezes. Mas eu... abri outro parêntese e não terminei. E vou voltar para concluir um que eu tinha começado já. Eu acho que o ponto é que tudo isso que eu coloquei para começar, nem tudo eu comecei de fato, mas também eu acho que no meio do ano eu acho que o importante é começar. Porque, por exemplo, no início... eu acho que eu já falei isso. Enfim, vou voltar a concluir de novo porque eu já me perdi na linha de raciocínio. No início do ano eu botei como meta me exercitar e meu primeiro exercício de fato está sendo hoje, 6 meses depois. Mas eu comecei, eu acho que isso que é o importante. O começar, o dar o primeiro passo. Eu tenho tido mais dificuldade na parte de alimentação. Ano passado eu perdi 10 quilos, sem fazer nada praticamente. Não nada de... eu fiz alguma coisa, tipo, não me alimentei bem e acabei perdendo peso. Mas sem fazer nada no sentido, tipo, perdi 10 quilos, mas eu não tava indo pra academia, não tava correndo, não tava fazendo nada de exercício físico. Nada que uma pessoa... misericórdia. Que uma pessoa faz pra emagrecer. Com a intenção de emagrecer. Emagreci 10 quilos sem querer. Minhas calças começaram a cair e tal. Eu acho que foi um pouco coisa também da ansiedade. Mas eu acho que foi mais da alimentação. Por isso que eu botei esse ano me alimentar melhor. O que tem sido a questão mais difícil pra mim. Por exemplo, eu não tenho conseguido comer direito na parte da manhã e do almoço. Na janta é de boa até. De noite eu janto com meus pais, minha família e tal. Mas a parte da manhã e da tarde eu não tenho vontade de comer. E aí eu acabo não comendo. E às vezes, como eu vou dormir mais cedo e eles jantam um pouco mais tarde, eu como só uma coisinha ali e vou deitar. E eu preciso melhorar isso. Comer mais fruta, comer de forma mais saudável, beber mais água. Mas também, assim, parar de me pressionar para fazer as coisas. Parar de me colocar tanta pressão e parar de me cobrar tanto, né? No caso, preciso me cobrar, preciso ter disciplina, mas não preciso ter tanto. Agora, só um óculos de sol, hein? Mas, enfim, eu acho que a parte mais difícil é, de fato, começar. Mas depois que você começa... antigamente, eu nunca me via sendo uma pessoa que acorda cedo e dorme cedo. A minha prima Júlia, às vezes 8 horas da noite, 7h30, ela já tá indo deitar pra dormir. E eu ficava, o que você tá fazendo? Tá cedo ainda tem dia pra viver. E ela dormia cedo de maluca, assim, porque não tinha nada pra fazer no dia seguinte. E acordava cedo pra não fazer nada. E eu ficava, que garota doida. E eu nunca me vi sendo essa pessoa. Mas hoje em dia eu consigo me visualizar sendo essa pessoa, porque eu acho muito mais proveitoso acordar de manhã e dormir cedo. Eu consigo aproveitar muito mais o dia, eu consigo aproveitar muito mais a minha cabeça fresca. Então, o difícil foi começar. Sabe uma pedra gigante, redonda, que o difícil é você, de fato, empurrar ela até ela pegar impulso e ir rodando mais facilmente. Eu acho que isso acontece muito com as metas, desejos que a gente faz no início do ano ou no final do ano, porque ninguém muda de um dia para o outro.
31 de dezembro, que ano que vem eu vou ser isso, ano que vem eu vou ser aquilo, eu vou fazer, vai acontecer. E dia 1º de janeiro você vai continuar sendo a mesma pessoa. São coisas que levam tempo, não é de uma hora para outra. Acordou, dormiu, acordou, é outra pessoa. E isso também eu acho que entra numa questão de... A gente é um personagem. Porque, por exemplo, se eu era de um jeito, eu durmo tarde, eu acordo tarde. Agora eu quero começar a acordar cedo e dormir cedo. Então você vai se transformar nessa pessoa, você vai começar a interpretar esse personagem até você de fato se tornar esse personagem. Eu acho que a gente é personagem das nossas próprias vidas. E eu tô tentando me tornar uma personagem melhor até eu de fato ser essa personagem. Vocês estão me entendendo? Eu não sei se eu tô me fazendo entender. A mudança, eu acho que a mudança leva tempo, sim, e é muito difícil. Ainda mais quando você não está acostumada. Esse ano eu botei também como meta mexer menos no celular, menos tempo de tela, porque isso tem me consumido bastante. Oi, pombo. Isso tem me consumido bastante e eu não quero ser a pessoa que fica alienada no celular. Eu sei que eu sou essa pessoa e já melhorei bastante esse quesito, mas eu quero mais ainda. Não quero... Tipo, eu tenho usado o celular e fico, cara, eu não aguento mais o celular. Eu tô com o celular aqui, mexendo no celular. Eu não aguento mais o celular, eu quero sair do celular, sair do Instagram, que tem me consumido bastante, TikTok e tal, enfim. Mas ao mesmo tempo eu não consigo sair. Tipo, é uma tela infinita que você vai rolando, você nunca sabe qual é o próximo conteúdo, mas você não consegue sair, não é fácil, é uma coisa que te prende. E assim, eu acho que é um vício. Eu acho não, tenho certeza que isso é um vício. Mas não é tratado como outros vícios. Vício é vício, tipo, fumar. Pessoa que não consegue parar de fumar. Pessoa que não consegue parar de beber. E a pessoa que não consegue sair do celular. E eu acho que falta tratar isso mais com seriedade. Cara, é um vício. Se você não consegue ter controle sobre uma paradinha dessa aqui, tu não consegue ter controle da sua vida. Então, tipo, ficar até tarde no celular, mexendo, deitada na cama, mexendo no celular e consumir conteúdo e o seu cérebro não desliga pra dormir. O meu não tem desligado. Essa noite eu dormi 2 horas de sono. Eu deitei 10h20 da noite. Era pra ter deitado até mais cedo, mas eu só consegui deitar 10h20 da noite. Sendo que eu parei de mexer no celular às 9 da noite. 9h15, pra ser mais precisa, assim. 9h15, porque eu tinha que fazer a postagem da hamburgueria. Eu deitei 10h30 da noite. E eu tenho certeza que eu fui dormir 4 da manhã. Eu não consegui, me virei e tal, eu acabei tendo uma crise de ansiedade, enfim. Até eu me acalmar e conseguir de fato pegar no sono, eu olhei o relógio, era 3h30, e aí eu coloquei Homem-Aranha no celular para assistir, porque os pensamentos estavam a mil, eu estava ansiosa para levantar e vir correr, eu tenho que ficar olhando para ver se a câmera não vai parar de gravar. Eu estava ansiosa para, nossa, amanhã eu vou começar a correr e tal, já tinha deixado tudo preparado, e o meu coração é ansioso, assim, minha mente é ansiosa, e eu fiquei completamente ansiosa, pensando em 300 mil coisas ao mesmo tempo, e meu cérebro não conseguiu desligar para dormir. E eu falei, cara, eu não quero pegar um filme para assistir, porque eu quero treinar meu cérebro para não depender do celular. Só que, pô, eu não consegui ontem. Eu tive que botar um filme para poder nem assistir o filme, era para eu fechar o olho e ouvir alguma coisa que não fosse meus pensamentos. Porque meus pensamentos estavam muito, muito altos e eu não conseguia desligar o cérebro para dormir. Então, quando eu fui colocar o filme, era umas 3h40. Eu olhei o relógio, era 3h40. E eu vi um pouquinho do filme assim, eu lembro, eu vi uma boa parte do filme, do início no caso, até eu não lembrar que parte que eu dormi. Então, provavelmente eu fui dormir umas 4 horas da manhã e o celular estava para despertar às 6. E eu acordei às 6, levantei às 6h15, que eu fiquei, cara, levanto, não levanto, levanto, não levanto. Mas eu fiz um compromisso, eu prometi de dedinho pra uma amiga que eu ia levantar e eu ia correr. E eu falei, quando eu prometo de dedinho, não tem como. Quando eu prometo de dedinho, tem que cumprir. Então, eu levantei e eu vim.
com 2 horas de sono. Eu tô aqui, não tô com sono agora, mas eu acho que isso vai vir um pouquinho mais tarde. E tudo bem, porque aí eu espero que eu consiga dormir mais cedo para poder acordar mais cedo da manhã de novo. Pronto, abri esse parênteses e não lembro o que era para eu concluir. Isso é muito difícil. A próxima vez eu vou vir com um roteiro escrito para ir acompanhando. Não lembro que parte que eu tava. Para concluir tudo, eu acho que a busca para ser uma pessoa melhor, ela é constante todo dia. Não é? Também acho. Só que ela é muito difícil e eu acho que ela depende muito de disciplina, independente do que você tiver planejado, do que você tiver colocado como meta. E eu pensei muitas vezes em parar, vou assistir mesmo o celular mesmo. Eu fiquei um tempão do dia sem celular, então agora eu vou me recompensar vendo o celular. E aí eu jogo todo o meu esforço fora. Mas é uma coisa que, por ser um vício, tem que ser lutado para sair desse vício do celular, de tela e vídeo e ficar até de madrugada assistindo e tal. Mas eu sinto que eu tô conseguindo aos poucos e até o final do ano eu com certeza vou melhorar isso. Então daqui para o final do ano, para a próxima metade, eu ainda tenho muitas metas para concluir, de ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais tranquila para mim, ser mais tranquila comigo, ser mais tranquila dentro de casa com a minha família e fora também. E ser produtiva, tipo, usar o tempo que eu ficava no celular para ser produtiva, fazer algo de útil, estudar alguma coisa, estudar sobre o meu trabalho, sobre a minha área de atuação, ler um livro, fazer um hobby novo. Esse ano eu comecei um hobby novo que foi justamente esse de fazer journal, scrapbook, seja lá o que seja. E eu comecei a fazer, porque é algo que eu gosto de fazer, é onde eu achei uma liberdade para minha criatividade também e um jeito de eu sair do celular. E eu vou conseguir até o final do ano. Vamos ver, talvez eu falhe até lá, até nessa questão da corrida também, talvez não venha todos os dias. Mas eu acho que o importante é começar e manter, começar e continuar. Acho que o mais difícil de fato é começar, mas quando você já muda essa mentalidade de que você entender que isso é ruim para você e você fazer alguma coisa para mudar isso, eu acho que já é o ponto mais importante. E o empurrão inicial também é o mais difícil, depois que empurra a pedrona, ela pega impulso, já era. Vai embora, segue a vida, você consegue bem mais fácil. Porque o primeiro passo eu já dei. Agora eu tenho que manter. Então, daqui para o final do ano, eu tenho bastante coisa para fazer, mas eu já estou satisfeita com o que eu tenho feito até aqui. Eu sei que eu posso melhorar muito mais em várias áreas, vários quesitos da minha vida. Mas é isso, é tentar e melhorar. Saber o que eu tenho que fazer e de fato fazer. Não só, eu tenho que fazer isso e nunca faz. Amanhã eu vou fazer isso e nunca faz. Eu acho que eu não acho nada. Eu acho que eu já falei muito, isso que eu acho. É bom falar, né? Sair, tirar as palavras. Eu acho que foi a Clarice Lispector que falou. Eu vi isso em algum vídeo. Na verdade, a Clarice falou em um livro, mas eu não li o livro. Eu vi alguém falando, alguém que leu o livro falou e eu vi esse alguém falando. Que as palavras, alguma coisa sobre as palavras, eu não vou citar certo, mas é tipo, as palavras isso aí. Mas que tipo, que as palavras, as palavras estão sempre em um lugar, ou elas estão no coração, ou no caderno, ou na escrita, ou quando são faladas. Pô, é um bagulho assim, eu vou achar e eu vou colocar aqui no vídeo. E é isso, falar é bom, talvez eu faça mais vídeos assim, falando.
desabafando sobre alguns pontos em específico e eu prometo que no próximo eu trago um roteiro escrito para não me perder e sair falando abertamente de muitas coisas. Eu vou ter algo me guiando para eu começar uma ideia e concretizar e concluir essa ideia. Agora eu tenho que botar o tênis porque para eu ir até aí eu não vou de meia nessa terrinha. Eu fazendo mais vídeos desses, tenho que ver um nome. Fazer tipo um quadro. Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, eu faço um vídeo desse. E aí eu boto um nome para um quadro desse. Tipo de podcast, sabe? Nem sei, isso aqui deve estar com 30 minutos já. 40. Dó de mim que eu vou ter que editar. Deixa aí nos comentários, você que assistiu até aqui, uma ideia de nome para esse quadro. Se tiver mais de uma ideia, a gente faz uma enquete e vota qual é o melhor nome para esse quadro. Eu boto algumas sugestões também. E é isso, crianças. Até o próximo vídeo. E um beijo da tia Nana. Nossa, não sinto minhas pernas, já corri muito hoje. Ai, ai, ai. Quem que inventou esse negócio?